Podcasts. Fala, moçada, vocês acharam que iam se livrar da gente, né? Achou errado, otário. Brincadeira, vocês não são otários não, vocês são lindos. O único otário aqui sou eu. Bom, eu sou o Thiago. Eu sou o Robin. Estamos começando mais um O Fim, o podcast que aborda espiritualidade para quem cansou de buscar, não achar e se enganar. Eu não sei o que tá acontecendo, mas tá um puta delay do Robin pra mim aqui. Vai Tá ficar da hora delay esse podcast. gigante, cara. Tá muito engraçado. Vai ser legal fazer esse negócio que eu não consigo nem te enxergar direito aqui. Vai ser psicodelia pura. E hoje, manda e-mail no contato, @ofim.xyz. Se quiser pedir pra gente falar algum tema, manda e-mail, a gente adora receber e-mail. Inclusive, a gente recebeu um e-mail do nosso querido amigo Luiz Carlos Araújo. E ele escreveu um monte de coisa legal pra gente aqui e ele falou pra gente conversar sobre o medo. A gente já fez um episódio 15 sobre o medo, mas a gente vai fazer o Medo Contra-Ataca, The Fear Strikes Back. Vamos falar mais sobre o medo. Worse than ever. Worse than ever. In the summer. A gente vai falar mais sobre o medo, porque eu acho que é um tema incrível e que tem tudo a ver com o que a gente explora aqui. E, bom, obrigado, Luiz, pelo e-mail. É sempre muito legal receber e-mail de vocês com sugestão de temas e tudo mais. Então, se você tiver, manda pra gente no contato @ofim.xyz. Falando um pouquinho sobre medo, a primeira coisa que me ocorre agora é que medo tem tudo a ver com as nossas crenças, né? E eu não tô falando sobre o medo. A gente até poderia explorar esse medo, mas não acho que é a hora agora, talvez mais pra frente, se surgir a oportunidade aqui nesse programa. Mas a gente não vai falar do medo instintivo, né? Esse medo de sobrevivência, assim, aquele alerta que quando a gente está enfrentando uma situação extrema de vida ou morte, de fato, que nosso corpo entra em alerta. Não vamos abordar esse medo por enquanto. A gente vai falar sobre o medo do dia a dia, da vida, né? Medo, mesmo que seja um medo de morrer, mas que ele não esteja diretamente ligado a uma ameaça factível, assim, como sendo atacado por um urso, né? Eu acho que o medo tem tudo a ver com crença. E para falar sobre medo, a gente precisa entender o que são as nossas crenças, né? E se a gente para investigar a realidade que a gente habita, e por realidade eu falo do universo todo que cada um de nós habita, a nossa realidade é 100% formada das nossas crenças. A gente vai experienciar a realidade o tempo todo 100% emulada pelas nossas crenças. Então o mundo que a gente navega é um conjunto de crenças. O que eu acho certo, o que eu acho errado, o que eu acho bonito, o que eu acho feio. E esses achismos são as nossas crenças. Por crença eu não estou falando só de religião, de cultura, do que eu acredito com relação à ideologia, não. Eu estou colocando no balaio de crenças todas as nossas opiniões absolutamente formadas, até as não formadas, porque essas também são crenças de certa forma, né? A gente habita esse mundo. E pelo fato da gente habitar um mundo inteiramente produzido e emulado pela nossa mente, filtrado pelas nossas crenças, automaticamente, de forma invisível, sem que a gente perceba, nossa personalidade, através da nossa mente, está sempre produzindo resultados para todos os acontecimentos da nossa vida. Então, vamos supor que a gente está lidando com uma situação nova, automaticamente, no momento que a gente se depara com essa situação, a nossa mente está produzindo um resultado.
Ah, isso vai dar certo, isso não vai dar certo, isso vai acontecer desse jeito, isso não vai acontecer desse jeito. E nem sempre a gente está enxergando isso. E normalmente o medo, ou isso que a gente encara como medo, ele é sentido justamente por ser uma produção da nossa mente que cria resultados para as coisas baseados nas crenças que a gente tem, e quando a gente internamente mesmo, quando dentro desses resultados criados pela nossa mente, a nossa mente também produz ideias e diz: se não for assim, ferrou. A mente cria um resultado para essa ação e ela mesma fala que se não for desse jeito, ferrou, mas putz, grila, pode ser que não aconteça desse jeito, pode ser que aconteça do outro. Eu quero que aconteça desse jeito, eu não quero que aconteça do outro. Esse jeito é o melhor e é assim que precisa ser. Se não for desse jeito, nada vai valer a pena. E então o medo está no intervalo entre a situação em si e as projeções que a nossa mente inventa de resultado para cada uma dessas situações. E quando a gente compreende que a nossa mente é uma máquina de produzir narrativas 24 horas por dia, até quando a gente está sonhando, é, e é uma máquina de produzir narrativas riquíssimas, Double Surround Sound, Dolby, 4K, 8K, ela é rico em sensações, percepções e tudo mais. Quando a gente saca que essa é a nossa mente, a gente começa a abrir espaço para que a gente também saque que todos esses resultados projetados pela nossa mente são só hipóteses, baseados em crenças nossas que a gente não tem controle nenhum sobre elas. E que quanto mais a gente realiza isso, menos reféns desse medo, que é o que acontece entre a ação e a projeção inventada pela nossa mente, menos reféns desse medo nós seremos, mais aptos a agir. Mesmo sentindo esse medo, nós estaremos. E aí, quanto mais a gente vai se aprofundando nisso, mais a gente vai percebendo e realizando que talvez esse medo nem faça sentido de ser. E talvez automaticamente ele vá se diluindo e ficando menos intenso, e a gente passe a navegar pela vida muito mais soltos e confortáveis, nessa realização de que, na verdade, a gente vive numa sala de projeções mentais, de cenários inventados, e que na grande maioria do tempo não condizem com a realidade. Talvez em 100% do tempo esses cenários projetados não condigam, não sei como é que fala. Eles não são fiéis à realidade, eles são projeções nossas. E aí a gente pode cavar até mais fundo e sacar que nada é fiel à realidade, porque tudo são projeções nossas. E aí vai ficando cada vez mais divertido, né, cara? Total. Quando você começou a falar, você estava falando sobre o medo real e imediato, o medo do urso versus o medo na cabeça, né? Eu li em algum lugar uma vez que esse medo do urso, né? Esse medo imediato, esse medo de um perigo imediato, o sentimento dele não tem nada a ver com aquilo que a gente chama de medo, né? Que você se sente, na verdade, super bem. Uhum. Enfim, então é engraçado. Então, eu acho que, no fundo, quando a gente fala de medo e eu não gosto de medo, eu não gosto de sentir medo, é isso, né? As pessoas não gostam do sentimento de medo, né? E a coisa mais fundamental do medo, para mim, é que o medo é uma experiência psicológica, né? É uma experiência momentânea de realidade. Ele não existe fora. Então,
aquilo que a gente acha que a gente tem medo de acontecer, na verdade a gente não tem medo da circunstância. A gente nunca tem medo da circunstância ou da situação ou do que a gente imagina que possa acontecer. A gente sente medo como reflexo do que a gente está pensando. E isso é muito louco, porque, por exemplo, vamos pegar o exemplo clássico, que é eu tenho medo de morrer. Não, melhor ainda, que falam que ter medo de falar em público é maior do que o medo de morrer. Eu tenho medo de falar em público. O que é falar em público? É falar para 3 pessoas, falar para 100, falar para 1000? Não, 3 pessoas, ok. O medo começa a bater quando chega a 50, né. É uma escala universal isso, né. Então quando a gente começa a pegar essas circunstâncias, a gente começa a ver que não tem nada a ver com a circunstância, ele tem tudo a ver com o que a gente está imaginando e inventando naquele momento. Mesmo se, assim, putz, eu estava com medo em cima do palco e era por causa das 100 pessoas, não era por causa das 100 pessoas. Não era por causa de nada, além de você ter uma experiência de medo criado pela sua mente naquele momento, né. E é legal isso que o Thiago trouxe das crenças, né, porque crenças eu vou falar de outra maneira como apegos, né. Como apegos de coisas que precisam acontecer. E o medo é quando a gente imagina que aquilo que a gente acha que precisa acontecer para a gente ficar bem, a gente imagina que não vai acontecer. Ou a gente imagina que aquilo corre um risco de acontecer, né. Então, na construção que eu estou fazendo agora a gente imagina que a gente precisa de algo para ser feliz. E a gente se apega a esse algo que a gente imagina que faz a gente feliz. Então a gente liga o nosso bem-estar a isso. E isso tá ali a crença. Aí a crença instalada na sua mente, vamos dizer assim. E aí no segundo momento a gente tem um outro pensamento, que é aquilo que a gente imagina que a gente precisa para ser feliz está sob ameaça. É uma outra imaginação, né. É outro pensamento falando que o pensamento inicial, que já era uma invenção, está sob ameaça, né. E é tão louco, porque é tão real, né, todos esses, tanto o apego quanto o medo, como tudo, mas são só pensamentos diferentes sobre coisas que a gente inventou na nossa cabeça. A gente, eu digo de uma forma universal, nossa mente, né. Então, eu não sei se vocês estão ouvindo isso para ter uma solução para o medo, porque não é isso que a gente faz aqui, né. A ideia não é trazer uma solução para o medo. Mas na minha experiência, quanto mais a gente explora essas coisas, quanto mais a gente entende como funciona, quanto mais a gente vê o que está por trás da cortina da nossa experiência de vida, naturalmente fica mais leve, porque aquilo que parecia um monstro gigante, não é, é meio que no Mágico de Oz, que você tem lá o mago maravilhoso, aí tiram, arrancam a cortininha e tá o a pessoinha ali atrás fingindo que era um ser todo poderoso, né. E aí você tinha medo do Mago de Oz ou da sua imaginação, né, mas aí você afasta a cortina e é só o maguinho. Então é a mesma coisa na nossa experiência, né, a gente imagina que o nosso medo tá vindo de todas essas circunstâncias aterrorizadoras, né. Mas na verdade, ele só tá vindo do que a gente tá pensando no momento.
E cara, tem uma coisa muito fantástica nisso tudo também, que é a gente perguntar quem tá sentindo medo, né. Eh, Quem sente medo, né, quando surge esse sentimento que na verdade não existe medo, não existe medo, existe o quê? Existe um monte de outras sensações que talvez emaranhadas a gente deu o nome de medo. Não existe sentir medo, não é que nem sentir frio e calor, né. Quando a gente investiga quem tá sentindo medo, eh, a gente abre a possibilidade de investigar o verdadeiro cerne disso que faz essa personalidade, esse ego achar que é uma coisa destacada do todo, né. Que é o que faz nós, enquanto personalidade, nos enxergarmos como um pedaço, um bonequinho solto na ópera cósmica, né. O universo todo em perfeita harmonia, a natureza toda, e por algum motivo a gente acha que nós somos destacados disso e que a gente opera de forma independente e de que somos algo destacado do todo, então, essa entidade inventada se sente aterrorizada, é natural, pô, imagina, ela criou pra ela mesma uma ilusão de que ela é solta do todo, e aí ela olha pra esse todo que ela mesma cria, mas ela não tem essa sacada ainda, e fala: "Uau, olha o tamanho desse universo e sou eu contra todo mundo. É eu versus o mundo. Sou eu versus todos os outros seres humanos". É natural que surge o medo, né. E o medo ele só existe enquanto existe essa noção ilusória de separação, né, de que Tiago é um personagem destacado do universo, né. E que Tiago é uma peça que tá num tabuleiro de um jogo cósmico e que anda sozinha. "Ah, eu vou andar aqui, ó, vou andar 5 casas agora, tuc, 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 tuc. Ah, eu parei. Ah, não, agora eu decidi que eu vou cair aqui na sorte ao revés, pum, caiu no revés. Eu que escolhi, hein, eu que escolhi cair no revés aqui. Ah, agora eu vou andar mais 10 casas, tuc, 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 tuc". Quando a gente para pra observar isso, é muito ridículo, é muito é muito infantil, é muito boçal, né, essa ideia de que o universo todo é perfeito em harmonia, mas existem nesse canto esses bilhões de pessoas que é cada um por si. E que elas têm o poder de criar ou destruir. Não tem, não faz sentido. Não faz sentido. E quando a gente realiza que absolutamente tudo disso que a gente chama de mundo físico e manifestado, todas as outras pessoas, quando a gente realiza que nosso corpo, nossa mente e absolutamente tudo que existe são objetos mentais flutuando em um espaço de atenção que permite que tudo isso exista, quando a gente percebe que tudo é oceano e que o resto são ondas que não deixam de ser oceano, automaticamente esse medo ele para de existir. Porque aquilo que a gente é de fato não nasce, não morre, não tem começo, não tem fim. Nós não temos como abarcar algum tipo de certeza sobre a nossa origem individual. Ah, mas minha mãe falou que eu nasci desse jeito, eu vi uma foto, tá, mas e a sua experiência? A sua experiência. A gente já conversou em vários programas que a nossas memórias são das coisas menos confiáveis que existem. A gente produz as nossas memórias todos os dias. A memória de um fato que eu vou lembrar hoje vai ser diferente da memória do mesmo fato que eu vou ter que amanhã e por aí vai. Então, assim, a gente não tem nenhuma experiência da nossa origem.
A gente ainda não teve uma experiência do nosso fim. Na nossa experiência, a gente não consegue conferir o que é nascer e o que é morrer, né. Então, a gente começa a investigar essas coisas, a gente começa a abrir espaço para a ideia de que: "Pô, será que o que eu sou nasce? Será que aquilo que eu sou de verdade morre? Será que eu preciso me transformar em algo? Será que eu isso, será que aquilo?" E aí, nesse momento da realização daquilo que não é 2, que a gente fala da não dualidade, não são 2 coisas, muito menos 3 ou várias, é tudo a mesma coisa. É aquela frase que eu já falei 500 vezes: Brahma, ou Deus, né, é real, o universo é uma ilusão, Brahma é o universo. Tudo é o todo. E aí essa noção nos faz automaticamente perder o medo. Quando essa noção vem de uma realização real, que não tem como controlar, não tem como induzir essa realização, mas quando a gente, através da nossa investigação e através desse impulso que surge, não sei de onde, que nos faz querer nos encontrar com essa realização, e quando a gente quer isso, é iminente, ela vai acontecer. Quando essa realização vem, essa noção de medo acaba, acaba. É, e essa indução ela também parece que aquele negócio, você não tá querendo o suficiente. É e Ah, não é. Eu estava pensando, né, porque eu falei: "A gente não vai aqui, tipo, dar fórmula de como resolver o medo", até porque não tem nada de errado, não tem não, não, solução. não tem. Mas assim, a exploração é no caminho de o que que a gente realmente é, né. O que que somos, onde que esse medo existe, né. E a resposta óbvia é: "Ah, é dentro de mim, eu sou uma pessoa e tudo". Tá, mas vamos questionar mais isso. Exato. Vamos questionar mais todas essas coisas que a gente aprendeu que a gente é, a gente aprendeu sobre o mundo, a gente aprendeu que são verdades, né. Porque qualquer pensamento que você tiver, ele vem dentro de um raciocínio inventado pela sua mente. É meio que assim: eu vou construir um carro de Lego, e vai ser o carro mais perfeito de Lego do mundo. Mas ele não é um carro, ele é um carro feito de Lego, por mais perfeito que ele seja. O nosso pensamento, ele é sempre uma construção, é feito de Lego. Ele nunca vai ser a verdade, ele só vai ser uma representação do que a gente imagina, usando uma lógica que também é uma outra invenção, concluindo coisas sobre nós que são invenções, como o que que é verdade, quem eu sou, o que me dá medo, isso é tudo inventado. É tudo feito de Lego. Então, em vez de a gente olhar para essas formas lindas de Lego, super perfeitas, e um micro Lego, porque a gente não consegue nem ver os bloquinhos de tão perfeito que é. Em vez de olhar para essa parte sedutora da coisa criada, que é a única coisa que tem para se olhar, então vai parecer idiota o que eu vou falar, vamos ter uma sensação sobre o espaço onde isso é criado, sobre a criação em si e não o objeto criado, né. Porque o objeto criado ele é finito e terminado e acabado e acabou a graça. Ele já tá velho, já tá criado. Agora
espaço de criação, o espaço que a gente é, o espaço onde tudo isso nasce, pode ser experienciado, isso sim, é a fonte do infinito. Tá, mas o que que isso tem a ver com medo? Porque o medo é só mais uma dessas criações. Não tem nada de certo ou errado com ele simplesmente é, e tá tudo bem. E a gente para de questionar a validade ou não de alguma coisa já criada. Porque tá lá, tá criado, já é. Então não precisa, a gente não precisa nem perder nosso tempo ruminando sobre o que já é. A gente não precisa perder nosso tempo com medo já sentido, com medo já criado, com medo já experienciado. Já é. E não tem nada de certo ou errado, simplesmente é. Então, quando a gente entende toda essa dimensão e toda essa mecânica e toda essa maneira que isso existe, a gente tem menos trabalho do que a gente imagina em relação a lidar com essas coisas. Na verdade, a gente não tem trabalho nenhum, porque não tem nada para ser trabalhado. Ah, e que então eu faço com medo? Que medo? Aquele que já passou? Nada, já é. Tenho mais nada pra falar não. Nem tenho mais nada pra acrescentar. E você quer falar mais alguma coisa? Não. Então, moçada, contato@ufim.xyz. Beijão pra todo mundo e até a próxima. Beijão, gente.